Seja bem-vindo ao podcast Inspira Capoeira. Estaremos hoje conversando com a instrutora Lala. Vamos saber um pouco da sua vida pessoal. Esse é um projeto fomentado por recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Doutora Lala, como você se chama? Edilane Xavier de Aquino. Qual é a sua profissão? Professora de Educação Física. Você pode falar um pouco como é essa sua profissão? Bom, eu me formei em 2016 na Estácio FIC. E hoje em dia eu estou trabalhando com psicomotricidade pelo projeto da prefeitura, que é o Criança Cidadã, com crianças de 2 a 6 anos. Mas eu já dei aula de hidroginástica, natação, funcional, jump também, em algumas academias e escolas também. A gente estava conversando aqui inicialmente, né? E tu me falou que falar que educador físico é errado, né? Me explica um pouquinho disso aí, dessa questão. Tem sempre uma briga entre os profissionais, porque alguns falam educador físico e outros não falam. O que eu aprendi é que ninguém é educador físico. Então não tem como a gente ser um educador físico, entendeu? A gente não vai educar o físico da pessoa. Então é mais um trabalho sim de exercício físico, de atividade física, mas ninguém que vai educar o físico como educa uma pessoa. O educar é o educar a pessoa, uma criança que está crescendo ali, uma adolescente, entendeu? Mas assim, as pessoas falam profissional de educação física. Isso, profissional de educação física, como existe profissional da geografia, do português, né, da história, enfim. Interessante, né, que sempre, assim, até onde eu sei, assim, que as pessoas sempre me falam é educador, né? Mas é interessante essa visão que ela colocou aí, né? Também, qual foi o seu primeiro esporte, assim? O meu primeiro esporte foi a natação. Isso eu comecei aos 6 anos de idade. Comecei porque o médico disse que eu tinha problema de cansaço, né, quando eu era criança. Aí eu comecei junto, eu e meu irmão, a gente começou a praticar natação. Com o tempo, meu irmão parou. Eu pratiquei só até os 12 anos, não me lembro o motivo que eu parei, mas me arrependo até hoje. Por que eu parei natação? Mas aí eu fazia competição de natação, mas era só ali pela escola, né? Só que eu nunca fui para competições grandes de natação. Entrei no triatlo, mas fiquei um mês, porque se mudou. Foi para um bairro muito longe e nem meu pai nem minha mãe iam me deixar, então... Mas hoje fui. Você ainda faz natação? Não, mas dou aula. Natação, eu até me inscrevi, mas para fazer assim como uma aluna, né? Não, nada como profissional mesmo, não. Só uma questão de uma atividade a mais para mim. E é mais completo que capoeira mesmo, natação? A natação é um esporte completo para o corpo, sim. Também, a capoeira também é. Pois é, eu teve um tempo que eu tentei, né, natação. Não, porque assim, as pessoas acham que sabem nadar, né? É diferente, né? Aí o que acontece? Aí eu fui fazer aula de natação, aí a primeira coisa, eu e meu irmão, né, eu começando o ganso. O que foi? A gente se jogou, eu pessoalmente me joguei dentro da piscina e comecei a nadar. Aí não. Isso aí tá na praia, né? Não, porque assim, a gente aprende a nadar, bota a cabeça pro lado de fora e fica... É bola no Só braço. que não, né? Tem toda uma técnica diferente, né? Tem a respiração pois certa. Eu não sabia disso. Tem. O formato da abraçada, da abraçada que você dá, é o mesmo formato que você tem que dar com a sua cabeça na hora de respirar? É assim, quando tu vai dar uma abraçada, tu tem que ver o tempo pra tu girar a tua cabeça pra puxar a respiração. Porque se tu fizer isso desalinhado, quando tu puxar, vai um monte de água na tua cabeça. Ou na tua cabeça, na tua boca. Tu vai engolir um monte de água. Então tem que ser alinhado, as braçadas bem bonitinhas e com calma. Quando eu dava muita aula pra criança, né? Meu foco sempre foi criança. Então, além de ensinar as crianças a nadar, eu ensinava pra elas não se desesperarem. Porque às vezes tem a dor da cãibra, né?
Ou então elas tentam pisar no chão e não sentem o chão e entra no desespero enorme. E eu ensinava isso a elas. Tenha calma, paciência, respira. Sabe boiar? Boia. Se não souber, se controla e começa a bater as perninhas e vai. Tem uma coisa que eu fazia na piscina, que eu colocava os alunos em fila, né? Aí um ia passar nadando e os outros com a prancha ficavam batendo na água para fazer a onda. E eles tinham que passar nadando, que é para eles ter aquele impacto, aquela diferença, porque nadar na piscina é diferente de nadar no mar. A gente não vai nadar no mar com a cabeça, né? Porque se abrir o olho, armaria de tudo, que é sal puro, né? Então eu acho que é mais fácil também, né? Porque o sal, ele... eu lembro que tem aquela tensão superficial, né? O sal, ele faz com que... A pessoa fica mais submersa. Tanto que a pessoa que é acostumada a nadar no mar, né? Nada muito melhor no mar do que na água. Na piscina. Né? Na piscina, mas porque afunda, velho. Na piscina afunda. Afunda, mas também tem aquela... Eu sempre nadei, eu sempre boiei. Por quê? Porque eu era gordinha, né? Agora, se você colocar um cara todo bombadão, ele não vai boiar, ele afunda. Ele afunda muito, porque a massa muscular que ele tem é maior do que a gordura, aí afunda. Eu vi isso na prática na faculdade. Quando a gente estava na faculdade, eu lá cheinha, boiando e os marmões tudo afundando. Uma pergunta sobre a cãibra que dá, né? Quando você tá nadando, que dá a maioria na panturrilha. Isso é causado por quê mesmo? Olha lá. Cara, pra ser bem sincera, eu nem sei. Porque teve vezes também que eu nadando, assim, na aula, vinha uma dor de cãibra, mas ela vem assim quando ela tá afim. Eu vou perturbar essa pessoa. Assim, que come, é banana, né? Você come banana pra não... Que o pessoal diz que banana é bom por causa do cálcio, come né? banana, né? Que dá cãibra. Banana, o que é que tem a ver a banana com a cãibra, mano? Pois é. Mas do nada vem. Às vezes, quando a gente alonga muito assim de uma vez, aí sente a cãibra. Mas não tem uma explicação lá, a cãibra vai. Agora você sabia, Fred, que ela também já fez parte do time de futebol de rugby? Futebol de rugby não, rugby. Futebol é uma coisa, rugby é outra. Não é chamado de futebol? Não, é rugby. É porque futebol, assim, acho que ele tá fugindo com futebol americano. O rugby é primo do futebol americano, vamos dizer assim, né? Ele é parecido. O que é diferente do futebol americano pro rugby? O futebol americano, eles usam toda aquela proteção, né? Cabeça, ombro, corpo. No rugby, não. É só o bucal e a caneleira. As regras são as mesmas? Não, tem muitas que mudam. No rugby, a gente tem que jogar a bola pro nosso companheiro para trás. Se ele estiver à frente, não vale. É falta. Então, no futebol americano, você pode. Mas jogar pra frente. Eu não vou dizer que pode, porque eu também não sei muito. Mas o que eu sei do futebol americano em relação é as proteções, que no rugby a gente não usa nenhum, é só o bucal, a caneleira e o sapato. Pode bater mesmo, assim? Dar porrada, soco? Não. Não, soco não. É como se fosse um double leg, que a gente pega e derruba no chão. Mas a gente tem que pegar, como se fosse um double leg, pegar, derrubar no chão e cair junto. Se a gente só fizer derrubar ali, aí falta. Quer dizer, mas que pra quem gosta de cair junto com a pessoa. Tem que cair junto pra valer, porque se você só derrubar e se pôr em pé, é falta. Aí falta. Só gosta mesmo de rugby quem gosta de brutalidade, né? A última vez que a gente jogou foi o rugby beach ali na praia de Iracema. Eu saí com o olho todo roxo. Todo roxo. Foi só uma batida que a mina deu em mim com a cabeça e saí toda roxa. Aí, já uma semana depois, ainda tava com o olho roxo, eu fui parada por um blitz, Polícia Federal. Aí tem que tirar o capacete, tudo, mostrar e tal. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim: senhora, a senhora tá bem? Aí eu tô bem. Ele achava que eu tinha sido agredida pelo marido, pelo namorado, tal, né? Contar alguma coisa? Aí ele, é porque o seu olho, não, isso aqui é rugby. Aí lá você vai explicar o que era rugby pro homem. Mas eu achei, só até morrer de rir na hora. Passou muito tempo praticando? Okay. Não, só 2 anos. Por quê?
Porque o rugby cearense, ele não tem muito apoio. A gente era um time independente. E a gente passou quase um ano sem treinador. A gente foi competir sem treinador, porque ninguém quer treinar um time de graça. A gente também não tinha como pagar, né? Enfim, mas tem... Mas tem um campeonato, tem um campeonato tipo cearense, nacional, tem um campeonato cearense. Assim, de rugby. Tem até o Mundial. O Brasil tá... Mas o Brasil participa? O Brasil participa, o Brasil Eu não sabia. viu? Eu nunca assisti, não. Eu assisti o americano. Eu assisto muito o americano, mas... Porque no rugby tem duas modalidades. Tem o 7, que são 7 jogadores, e tem um 15, que são 15 jogadores dentro do campo. E a gente jogava o estilo do 7, que era o 7, né? E com 7, eu gostava com 7. Com 15 parecia uma bagunça dentro de campo, que era 30 jogadores, né? Mas saía muito machucado já lá? Muita pancada? Saíam uns arranhões. Só arranhões, uma perna roxa e tal. No último campeonato que a gente foi, a menina quebrou o dedo, mas é normal. Coisas leves, né? Que eu acho que eu ia gostar, assim, né? É massa. Futebol americano. Mas para participar, tem que ter um porte físico avantajado? Não. Tem que gostar de até porrada, porque você... Dá pra mim. Até porque você, com o tempo, você treinando... Vai né? criar, né? E aí, assim, eu acho que o futebol americano é permitido esteroide, né? Esteroide anabolizante, eu acho que é permitido, né? Nenhum esporte é permitido, não. Ah, imaginava que era. Não. Eu acho também os caras muito grandes, né? Pois é. Ali é treino mesmo, suplemento, nenhum esporte é. Não, assim. Não, até o próprio fisiculturismo não pode, né? Não pode. Não pode. Mas aqui, vamos aqui. No jiu-jitsu. Você também fez jiu-jitsu, né? Sim. No momento eu tô parada por conta do trabalho, que meu professor dava aula de manhã, eu comecei a trabalhar de manhã, aí, enfim. Eu comecei o jiu-jitsu, eu treinava no Maracanaú e moro lá na Barra do Ceará. Então, eu ia da Barra pro Maracanaú treinar. Eu conheci meu professor na faculdade e eu tinha acabado de ter uma aula de jiu-jitsu lá na Barra, mas não gostei do professor, né? Eu senti um preconceito dele em relação a mim por eu ser gordinha, sabe? Eu não gostei dele. Aí eu conheci esse meu professor na faculdade, conversei com ele, falei. Aí ele, não, lá tem um projeto, mas é lá no Maracanaú. A gente sai da faculdade e vai. Eu vou. Beleza, fui. Conheci o projeto, conheci a academia dele e fiquei treinando lá 3 anos. E participei dos campeonatos lá do Maracanaú e de um Open que teve também lá no Sesc. Aí no Maracanaú teve o último que eu participei, foi em 2018, que eu sou a rainha do absoluto lá. Até então não teve nenhum até agora, então sou eu. Pode aparecer um aí, mas tá esperando ela, né? Tô esperando. E nesse mesmo dia eu ganhei dois primeiros lugares, foi a rainha do absoluto e o da minha categoria. Sou campeã 5 vezes na minha categoria. Categoria absoluta? Não, absoluto foi uma categoria. Sim. Na minha categoria era pesadíssimo. Não sei por quê. É acima do absoluto? Eu não sei porque o nome, né? Não sei por que esse nome, mas era a categoria pesadíssimo. Porque tem um pesado, meu pesado, pesadíssimo. Eu era do pesadíssimo. Apesar de ser uma luta que não era pesada. Enfim, aí tem um 5 nessa categoria, de primeiro e de segundo lugar tem um 2. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Assim, né, nos campeonatos, assim, você pegou uma pessoa, assim absurda, assim... Sim, a gente tava conversando os dois... um dia desse com acho que foi com o Mestre Zebrinho ou com o o Mestre Zebrinho, né? Aí o Mestre Dandan. Aí eu tava falando assim, a gente tava falando sobre o Pride, né? O início do MMA, né, assim. Aí eu tava comentando que no Pride tinha uma categoria absoluta e a gente via uns absurdos, assim, do cara 30 quilos a mais na categoria absoluta pra lutar, né? Na final. Então é uma vantagem absurda, né? É isso que eu tô te perguntando, assim... Porque eu acho que uns 20 a 30, sei lá, 20 quilos. Eu sou leigo em jiu-jitsu, assim, né? Acho que uns 20 quilos em cima de mim é um absurdo, assim. Imagina. Uma coisa principalmente muito quando superior, desce no 100 quilos. Pois é. Uma coisa superior, né? O meu peso, eu tô pesando hoje, acho que uns 90 quilos. Se o cara meter uns 110 em cima de mim,
Eu acho que vou ter dificuldade pra Se sair ele ali descer do... nos 100 quilos, é difícil de sair, mas não é impossível de sair, porque a gente tem da habilidade, da técnica pra sair, né? Mas eu você já pegou, peguei, assim, alguém assim, já. absurdo, você olhou A assim, menina pô. tanto era muito alta como eu, como era bem maior do que eu. E eu não lembro o porquê, mas eu perdi 2 quilos em 24 horas pra lutar. Não precisava perder esses 2 quilos, mas cheguei na luta com fome. Ixi, aí... Aí, não sei por que eu inventei isso. Ah. Mas perdi, gente, pode perder 2 quilos em 24 horas, viu? E... Aí eu fui lutar, tava com fome. Aí a gente tava indo na luta bem e tudo, mas aí teve uma hora que a menina desceu os 100 quilos em mim, aí eu tava cansada, deixar a bichinha ganhar. Deixou, né? Deixar a bichinha ganhar, tá bom. deixa. Só O hoje. importante é que eu fiz um monte de ponto, ela também, só por causa de um ponto, deixa ela ganhar. Mas nesse dia foi cruel. Interessante, né? Muito capoeirista no jiu-jitsu, né? Muitos capoeiristas praticando a segunda Você chegou arte aí, a né? qual graduação? Eu tô na azul. Na Azul, né? Eu treinei um pouco também, assim. Treinei, assim... Não tem a especialidade treinei, toda. na realidade eu não treinei. Tentou, arranhou, né? Não, arranhei, assim, a última vez que eu tentei treinar, eu comprei kimono, né, caríssimo e tal. Na realidade, minha esposa me deu de presente, né, presente de aniversário e tal. Aí, fui lá, porque a academia que eu tava malhando tinha um bolo, né. Tipo assim, você treinava tudo, musculação, crossfit, não sei o que, o que você quisesse lá, beleza. Aí eu tava indo. Mas acabei que eu passei, eu acho que nem um mês direito, e o professor era muito bom, assim, era muito bom. Você sabe que, você deve saber que tem muito jiu-jiteiro, assim, o profissional de luta. Tem uns caras que é muito boçal, né, cara? Assim, Tem é demais. muito difícil, assim, você... E, assim, às vezes o cara de ajudar, assim, a aprender, muito pelo contrário, ele faz atrapalhar, assim, o iniciante, né? Então, assim, eu já fui em várias academias, inclusive quando eu voltei de Fortaleza, assim, tinha uma academia do lado de onde eu morava, pô, ali na Borda de Melo. Aí o que acontece? Eu fui lá, desci, assim, do condomínio, fui lá, vi lá e fiquei esperando alguém vir falar comigo, assim, pra mim, né? O pessoal nem olhou pra minha cara, pô. Não, assim, né? Porque, assim... Deixa aquele doido ali mesmo. É porque eu, assim, não sei o que passa, assim, porque... Aí teve outras academias que eu fui que, assim, o professor viu que vinha um cliente, né? E chegou e falou... Oi, tudo bem, rapaz? Você Convida, quer treinar? né? Convida. Porque tem gente que não sabe tratar as pessoas. Pois é. Então tem essa diferença aí, né, cara? Mas assim, eu já era pra mim ter uns 10 anos de jiu-jitsu, 10, 15 anos aí, mas eu sempre começo aí brinco um pouquinho, fico nessa aí. E a Acho que não é capoeira? pra mim, E a capoeira, foi quando isso? A capoeira eu entrei com 15 anos. Eu fui por curiosidade. Não vou perguntar a tua idade, não. Pergunta, Ed, tu tem coragem? Pô, besteira falar a idade, eu tenho 29 anos. De pura lindeza. Aí, eu comecei aos 15 anos, fui por curiosidade, porque vários primos meus faziam capoeira. E lá no meu bairro. Comecei a treinar, gostei, fiquei, meus primos pararam e eu continuei. Até hoje. Até hoje. Sabe dar mortal? Não. Nunca quis aprender isso, porque eu tinha medo. Não, você faz capoeira, cacete, mas fala que ele não faz capoeira. Aí o cara faz, depois dá um mortal e eu, não, mas faça capoeira na ginástica olímpica. Né? Briguei muito por causa disso. O cara fala logo essa resposta. Né? Quando não era isso, era o pessoal falando que era dança. É complicado. Uma vez eu trabalhava numa firma que veio o supervisor veio e falou: eu te vi lá na roda lá de capoeira, lá na praia de Iracema e tal. Legal, que massa, né? Até então, né? Tá, tudo bem. Aí ele, mas pra mim capoeira é dança. Aí eu, não é dança. Existem as danças que a gente traz pra cultura dentro da capoeira e tal. E ele querendo se amostrar pra umas donias que tinha lá. Aí eu, não é dança e tal. Ele, é dança, não sei o que. Pô, vamos dançar. Eu e tu, cara, vamos dançar. Me subiu o meu sangue na cabeça e chamei ele para dançar. Ele, calma. Eu, fale mais comigo não, por favor. A capoeira praticamente tá no sangue, né? Tá. Até hoje. Já fez todo tipo de esporte, mas a capoeira não sai. Aí muitas vezes eu deixava de treinar jiu-jitsu pra ir pra roda de capoeira. Fala pra gente uma coisa inusitada que você já falou assim, que deixou de ir pra capoeira.
Dia dos namorados. Eu cansei de deixar namorado e ir pra capoeira. Rapaz. Pobre, rapaz, o homem tá triste até agora, viu? Eu negócio levanto bem complicado, isso aí. Talvez o cara que ela gostava tava na capoeira. Ela podia trazer ele, né, pior pra que nem capoeira, né? tava. Não, pior que nem tava. Não, faz tempo. Aí, tanto é que esse mesmo falou, eu a capoeira. Eu, tchau, beijo. Foi? Foi. Eita. Mas tu acha que se tivesse ido, né? Tivesse chamado, não, eu vou pra capoeira, vamos, mas tu acha que não tinha ficado não na capoeira? Tinha ido praticar também? Não tinha não. Esse negócio... Tinha não. Tinha Era não, meio... porque... Meio mole. É meio mole Meio esse mole. negócio. Não, mas eu acho que eu já percebi, assim... Eu já vi que muitas capoeiristas, né... O Mareiro não namorados- faz capoeira, né? Não, eu acho que é porque não sei, cara. Por exemplo, tinha vários colegas que treinaram comigo, assim, na época que na minha época de adolescência, que tinha namorado, e assim, não é a primeira pessoa que fala assim, o teu namorado lá, não, é meio mole. Ah. Ele é mole, assim, ele é mole. Aí eu não sei. Não sei se... Uns são mole. Agora, o outro, quando apareceu na minha vida, só pra perturbar meu juízo. Ele já ia pra capoeira, mas não era por gostar da capoeira. Era pra estar ali olhando o que eu fazia, eu deixava de fazer. Ia pra capoeira, ia pro jiu-jitsu, Mas ia pro rugby. treinava? Começou a treinar tudo isso. Eu costumo dizer que ele vivia a minha vida. Queria viver a minha vida. Não tinha vida Exatamente, não tinha. E eu falando, cara, vai estudar, vai procurar alguma coisa assim pra tu fazer e tal. Tu tem mais de 30 anos, não sabe o que tu quer da tua vida. E ele, não sei o quê. É porque eu gosto de treinar. Não, tu gosta de estar me cheirando, só pode. E às vezes, quando a gente tava no treino de jiu-jitsu, a maioria lá das pessoas que treinavam eram homens. As meninas que tinham eram o quê? Adolescentes, né? E nem sempre eu podia estar bolando com as meninas por conta do físico, né? Que elas eram bem magrinhas e eu tinha que treinar pra lutar. Então eu bolava muito com os homens. E teve uma vez que eu tava lá bolando com um deles e ele ficou achando ruim. Meu filho, se você ficar com raiva porque eu tô bolando com ele, você vai morrer, porque eu bolo com tudinho, com quem vier. Não tem isso não, é treino. É treino. Aí eu vi aquilo, que ele tava querendo viver a minha vida realmente, tava me consumindo. Aí eu, não dá certo mais não. Mas você tá solteira hoje? Tô. Tô. Eu não senti firmeza nessas palavras. Tá, vem cá. Tô. Tem nada na minha mão, então eu tô. Mas assim, pela capoeira lá, já viajou? Já. Eu viajei pro Maranhão, pro Piauí, né, pra Teresina, pra Timon, que é no Maranhão, Presidente Dutra, que é no Maranhão. Sempre vou muito pra aquelas partes dali, né? Que eu conheço uma galera lá. Mas, deixa eu ver aqui. Mas por que o Maranhão? Era um amigo que morava lá, que fez evento, aí me levava. E no Piauí também, em Teresina. Teve um evento lá de mulher que eu quis ir em 2012 e fui. Aí tudo é eventos de amigos que eu vou. Aí você vai participar, né? Já fui pra Margelândia dar aula também, que me chamaram. Eu que é conheço perto de São Aracati. Luís. São Luís é bom, né? Não, já São Luís eu não fui. Não. Eu fui pra Presidente Dutra, que é no Maranhão. E Timon também. Mas pra fora do Brasil? Ainda não fui, mas pretendo ir esse ano. Já... Não, esse ano é 2021. Ou 2021. Tá Esse acabando, ano né? 2021, porque já era pra me ter tirado meu passaporte, mas eu sempre deixava pra trás. Não, pra frente, não, depois tiro. Mas essa semana eu tava pesquisando como era que tira e tudo, né, pra me tirar meu passaporte. Que até mesmo o meu mestre tá me cobrando, e uma galera do meu grupo que mora fora também tá me chamando. E já era pra me ter ido, né? Já era pra me ter ido pra fora ou então ali pra Curitiba e tudo. Mas não fui, porque na época que eu ia, eu tava com essa criatura que tava enchendo meu saco. Aí eu tava tudo certo de ir, parece que ele jogou uma praga. Aí eu sofri um acidente de moto e não fui. Ixi. Não fui. Parece uma coisa assim. Foi, mas foi. Mas vai, né?
Próximo ano tem aí, vai vir. Linda e solteira, eu estarei viajando. Pra A fora. gente tava conversando aqui que o capoeirista, ele tem muita oportunidade de conhecer o mundo, Abre muitas né? portas, Tem. né? O mundo inteiro. Demais, assim, demais. né? Se tu receber uma oportunidade de ir morar fora, Eu vou, Teria sou essa solteira, coragem, não ter- tenho filho. Eu vou. pois é, porque assim, ontem, essa semana a gente tava com o mestre Dandan aqui, a gente fez a mesma pergunta para ele, né? Só que assim, pelo fato de família, né, essas coisas, ele acabou não indo. E assim, há muito tempo atrás era muito propício isso aí, né, cara, pra pessoa conseguir. Eu acho que eu também só não fui pelo fato de não ter o contato certo. Porque talvez eu teria ido, né? Teria ido acho que talvez eu teria estar morando até hoje lá, né? Ano passado era mais fácil mesmo de bem mais ir. fácil, Lala, e a sua família aí, que a gente quer saber um pouquinho sobre a sua família. Conta um pouco aí da mãe, pai, irmão, né? Tia, avó, avó. tio, o que você quiser aí, né? Conta um Irmão. pouquinho aí como é que foi a sua vida aí, né? Como é que é a sua Pronto. Eu tenho um irmão só, que ele é meu irmão gêmeo. E a gente sempre estudou juntos, né? Pela idade e tudo. Só teve um ano que ele atrasou e eu passei dele. Aí só eu, ele, a minha mãe e meu pai em casa. Teve uma época, quando a gente era novo, que a gente fazia o quê? A 4ª série. Meu irmão ainda estava se descobrindo, né? Então, hoje, ele é assumido, ele é homossexual. E eu não nego isso pra ninguém, gosto muito dele. É casado hoje? Ele é casado? Casado. E também adoro meu cunhado. E quando a gente era novo, a gente fazia a 4ª série, teve um fato que aconteceu que foi muito marcante. Eu fazia a 4ª A e ele fazia a 4ª B. Então se juntou a 4ª A, a 4ª B e a 4ª C na hora do recreio e fizeram um círculo com meu irmão no meio, chamando ele de nomes, né? De viadinho, enfim. Né? E eu tava com as minhas amigas, aí a gente tava vindo e eu vi aquele círculo lá e eu, muito curiosa, fui ver o que era. E quando eu vi, era o meu irmão, eles estavam xingando meu irmão. E eu peguei pelo braço do meu irmão e a gente pegou e saímos andando pela escola todinha, aquele enxame todinho, exclamando nós dois, né? Começou a exclamar nós dois e tudo. Aí eu falei, não, vamos lá pra diretoria. Quando a gente tava chegando lá, já tinham falado pra diretora, aí mandaram a gente entrar. E a gente pegou, conversou, falamos com na época, o disciplinador também. A gente contou o que foi que aconteceu. Aí acabou o intervalo, todo mundo nas suas salas. Aí veio a diretora. Se você perguntar a alguém que estudou com a gente, eles se lembram. Veio a diretora e falou assim para as 4ª séries. Você né? lembra o ano, assim? É muito tempo, né? 4ª série, 90 e alguma coisa, né? Eu sou de 91. Estica a baladeira. Não lembro o ano, não lembro nem quantos anos a gente tinha na época. Eu só acho que 12, não sei. Aí a diretora veio e falou para todos os alunos que não ia ter mais atividade, mas que eles teriam que escrever no caderno 1000 vezes. E 1000 vezes eles escreveram: devemos respeitar o Ederson, que é o meu irmão. Todos os alunos fizeram isso. Todos os alunos fizeram. 1000 vezes só ia-se embora para casa quando terminasse. E todos fizeram. Como é que ele tá hoje aí? Não, hoje ele tá bem. né? Hoje ele é líder de negócios, né? De uma empresa. Então ele tá na vida que ele quer. Ele tá ganhando bem na casa dele, vivendo com a pessoa que ele gosta. Ótimo. Teve algum problema assim? Porque às vezes a família Marcou é contra, né? Não, né? Assim, Você... eu sempre soube, foi né? Eu sempre soube, desde de criança. Até porque ele sempre que dava dicas de moda pra mim. Mas... E a gente sempre brincava muito. O último esporte que ele fez mesmo foi handball na escola. Só por jogar mesmo, né? Mas em casa, a minha mãe era aquilo, que ela via, mas não queria enxergar. Depois que a gente ficou adulto, né, que a gente passou da adolescência pra fase adulta, foi que uma vez ela escorou o meu irmão. Ela não sabe que eu sei disso, nem ele. Foi um amigo dele que me contou. Que ela escorou ele na parede e perguntou:
qual é a sua? Aí foi que ele pegou e disse, né? Porque isso, antes mesmo, quando a gente era adolescente, nos 15 anos, ela perguntou de quem que ele gostava. E ele chegou pra mim e falou, Edilane, quando a mãe chegar a perguntar de quem tu gosta, tu inventa qualquer coisa que ela veio me perguntar. Eu, tá bom. Mas isso nunca aconteceu comigo, né? Isso ela já tava... Só não queria enxergar. Mas quando ela encostou ele na parede e perguntou, foi que ele falou e ela aceitou, né? Minha mãe... Eu acho que não tem o que fazer se não sei. Não tem. O meu pai é aquela coisa, ele aceita, ele respeita ele, mas ele não quer a outra pessoa lá em casa, sabe? Sim. Mas o meu irmão, ele tem o mesmo gênio ruim do meu pai, então ele leva, não tá nem aí. Pronto, tô aqui Vai com ter ele, que me pronto. engolir, né? Igual o Zagalo, vai ter que me engolir. Eu cansei de dizer pra ele, né? Aceita que dói menos, mas Assim que dá menos. ele não aceita de jeito nenhum. E hoje em dia, quem mora com a gente é a minha avó, que é a mãe da minha mãe. Então, o tempo que eu tenho de capoeira, que é 15 anos, é o tempo que ela tem de Alzheimer. Isso que é uma doença muito difícil, assim. Muito difícil, muito difícil. Qual a idade dela? Ela tá com 85 anos. 85. Então, assim, só tá com uns 4 anos que ela tá acamada, né? Mas foi logo depois que meu avô faleceu. Então, foi que a gente... E a Alzheimer, nessa época, ainda não era nem conhecida. Mas Era novo, Era novo. tudo novo. Explica aí um pouquinho do que é o Alzheimer, né? Assim, como é Do que ele se Alzheimer, manifesta, como é que a pessoa fica, assim... Reação. Eu acho que quem não tem... Eu nunca tive ninguém próximo de mim que teve Alzheimer. Então, assim, eu sei a doença, né? Que afeta o cérebro e tal. Mas eu não sei, assim, quais são os comportamentos. Diz que a pessoa fica agressiva, né? Fica. Algumas pessoas ficam agressivas, né? Mas, assim, eu não sei o comportamento, assim... Eu sei que é muito difícil para as pessoas, né? Que tem uma pessoa com Alzheimer na família, né? Que dá um cuidado muito grande, né? Na época, a Alzheimer não era tão conhecida assim, né? Então, ela começava a contar umas histórias que a gente achava que era por causa da idade. Não, ela tá ficando velha e tudo. Mas umas histórias assim, tipo, nada a umas ver? histórias sem pé nem cabeça. Sim. Dizer que tinha que ir embora para cuidar do menino, né? Que era a lembrança dela do passado. Ficava inventando as coisas, dizendo que... Por exemplo, meu pai entrava assim dentro de casa, né? Aí ela dizia que chegava bem pertinho da minha mãe e dizia: Gerlane, entrou um ladrão. Que ela... Parece até engraçado, né? Aí foi... Quando a minha mãe levou ela no médico, ela já estava no estágio 3 da Alzheimer, né? Então, a gente teve a parte violenta dela. Primeiro que a gente não podia nem deixar o portão sem um cadeado, porque ela abria e se mandava, só Deus sabe para onde. E a gente, poucas vezes, tinha que ir atrás. Quer dizer que a parte violenta é uma fase do Alzheimer. É uma fase do Alzheimer. É uma fase. Às vezes, a gente começava a rir, porque não adianta ficar com raiva da pessoa com Alzheimer. A gente tudo sentado lá, assistindo televisão. O meu irmão, ela sempre arengava com o meu irmão. O meu irmão lá sentado, ela pegava às vezes o travesseiro e tacava na cara dele. Essa é outra coisa que eu ia te perguntar. Diz que escolhe uma pessoa pra Cristo, né? Ela escolheu meu irmão pra Cristo. Toda Então vida. ele foi abençoado pra ela. Aí uma vez ela pediu água à minha mãe foi, deu água. Ela chegou perto do meu irmão e jogou a água na cara dele. Aí era engraçado porque ele fingia que começava a chorar, né? Aí ela ficava olhando assim pra ele e ficava chamando ele de imundo. Aí com o tempo, a agressividade dela foi diminuindo, né? Passou. Foi. Mas de vez em quando... A medicação, né? A medicação também ajuda. Mas de vez em quando, ela ficava assim um pouquinho agressiva, né? Mas... Hoje é totalmente acamado. Hoje é totalmente. Mas ela se acamou porque assim, teve uma vez que, nesse dia, eu tinha viajado para Banabuiú, para a de capoeira. Quando foi... Eu cheguei de manhã em casa, na segunda-feira. Aí a minha mãe tinha dado um remédio para ela e deixou ela sentada na cama. Só que aí ela se levantou, eu acho que ela ficou tonta e caiu no chão. No que ela caiu no chão, quebrou o fêmur dela.
Aí minha mãe pegou, levantou ela, botou ela na cama e ela não se levantou mais da cama. Quando eu cheguei, falei, mãe, que foi? E a mãezinha, ela anda pra tudo quanto é canto, né? Dentro de casa. Mãe, por que a mãezinha tá deitada uma hora dessa? Ela, não sei. Aí contou o que foi que aconteceu da história. Aí quando eu fui ver, tava todo roxo, né? Mãe, a perna dela quebrou. Ela, não, menina, não quebrou não, que é isso? Eu, quebrou, mãe. Chama a ambulância. Aí chamou a ambulância e tinha quebrado o fêmur dela. Ela ficou 1 mês no hospital. Faz tempo isso? Faz. Então você recuperou bem 4 já, anos. né? Você recuperou bem. Ela ficou 1 mês no hospital, só que eles não fizeram cirurgia, porque disseram que por ela já ser muito velhinha, muito fraquinha, era arriscado para a vida dela fazer cirurgia. Então ela ficou lá 1 mês de observação, aí o osso dela colou. Ela podia voltar a andar? Podia, com fisioterapia. Porém, com 1 mês acamada, ela já tinha esquecido de como andar. Né? Não ficou um bebê. Mas né? Então não reconhece as pessoas. Não, ela nem fala mais. Ela é um bebê mesmo grande. Que ela não fala, não faz nenhum gemido. O único gemido que às vezes ela faz é... só isso, e nada. Ou então nada, ela não faz nada o dia todo, fica só deitada mesmo. Ela se alimenta de boa, ali adora comer. Não nega ser da família. Mas o resto ela não fala. Ela já tá um pouquinho tortinha, a gente vai ajeitar ela. Mas eu tenho um colega que ele tava me contando do avô dele, cara, assim, com Alzheimer. Não chegou a ficar acamado não, né? Mas ele disse que era... Assim, é triste, né? Mas assim, às vezes conta algumas histórias, parece até engraçado, porque, né? Tipo, o avô dele escondia dinheiro dentro de casa, pô. Tava ele e a esposa, né? A avó dele. E o bicho escondia dinheiro, pô. Tipo assim, pensando que alguém ia roubar. Você vê, né? Como às vezes a avó dele, assim... ia arrumar alguma coisa e achava dinheiro lá escondido, pô. Ou seja, o avô dele tinha pegado dinheiro escondido pensando que alguém ia roubar ele. Desse jeito. É desse jeito. Às vezes, ela acabava de comer, aí passava um pedacinho. Ela chegava lá na minha mãe e dizia assim, minha filha, eu não comi nada o dia todo. Me dê um pratinho de comida. E ela tinha acabado de comer. E ela era fumante. Então, a Alzheimer, ela ajudou com que a gente tirasse esse vício de fumo dela, né? Porque... ela foi esquecendo do cigarro, a gente não estava jamais dando, ela ficava perturbando, mas a gente sempre inventava alguma coisa e ela esquecia. Aí foi esquecendo com o tempo, né? O cigarro, inclusive, além da Alzheimer, o cigarro deu a ela efizema pulmonar, né? E é muito ruim porque ela tosse muito e a efizema pulmonar é uma praga. É horrível. O cigarro é tão é pior do que a cachaça. Por quê? O meu pai, no início do ano, teve que fazer uma cirurgia, né? Ele fez 3 pontos de safena. E ele fumante. Fuma, né? Ele fuma. Quando ele chegou lá, conversando com os outros velhos que estavam lá, ele viu que os que estavam se recuperando mais rápido, que saíram primeiro do que eles, não fumavam, só fazia beber cachaça. Já ele não, ele ficou mais tempo por conta do cigarro, que estava atrapalhando muita coisa nele. Mas ele bebia não, né? Não, ele nunca bebeu. Mas aí ele viu que aí ele se mancou e parou de fumar. Porque o pior mesmo dele, ele tinha tido um mini infarto no trabalho e não tinha dito nada pra gente. Que ele ele é todo orgulhoso, ele não tinha dito nada pra gente. E depois que teve um mini infarto, passou e botou um cigarro na boca. Mas continuou? Fuma? Não, ele parou. Ele parou, ele viu que ou ele parava ou ele papocava. Meu pai foi fumante por muito tempo, né? Hoje não fuma mais, não. Mas ele fez uma cirurgia que ele teve que trocar a válvula aórtica do coração, né? Só ter noção abrir o eu falei pra ele na época, cara, olha, o rapaz não tinha coragem de fazer uma cirurgia dessa aí, não. Abriram o peito dele, tiraram o coração dele pra fora, botaram numa bandeja, ligaram umas paradinhas lá nele, né, pro sangue circular, e foram fazer a troca lá do coração dele. Depois pegaram o coração, botaram dentro de novo, deram um choquezinho pra pegar no tranco, né,
coração pegar no tranco e voltou a bater. Normal, né? Mas, segundo o que eu ouvi falar, né, o coração dele ficou assim porque o cigarro fez com que a cartilagem ficasse mais dura. Isso. A cartilagem dessa válvula. Cria uma massinha que também com comidas muito oleosas e tudo vai ajudando e vai piorando cada vez mais o cigarro. E o pior de tudo, que na época que ele estava internado lá, eu passei 15 dias com ele ainda, né, na internação. Tinha pessoas que tinham feito o mesmo procedimento e continuou fumando, pô. Tipo assim, não adiantou de nada. Não adianta, e lá também tinha feito pessoas que tinham feito ponto de safena e tinham voltado para fazer de novo, porque tinha soltado. Continuou fazendo a mesma coisa. Fazendo as mesmas besteiras. Aí acaba que tem que voltar. Por muitas vezes. Tinha um homem lá, porque eu só fui ficar com ele uns 2 dias antes dele receber alta. Porque como foi na pandemia, né? Ele ficou lá sozinho, quase um mês sozinho lá. Aí, quando eu cheguei lá para ficar com ele, tinha acabado de chegar um senhor pela terceira vez. Para fazer de novo o procedimento, porque não se cuida. Aí acaba que tem que voltar para o hospital. Tava relaxado, né? Por isso a importância do proibido fumar. Você ter uma vida saudável, né? Por isso que eu falo muito lá em casa. A nossa família é de gordinhos, né? Claro que a gente não foi gordo a vida toda, né? A gente tá gordo agora, né? Fofinhos. Mas assim, meu irmão tem pressão alta, minha mãe também tem diabetes, meu pai tem pressão alta. Aí eu falo assim, eu sou gordinha, mas eu não tenho nada disso. Não tem nada? Não tenho. Por quê? Porque eu não sou sedentária. E um dia desses eu fui fazer o check-up geral, não tinha nada, não tinha diabetes, não tenho pressão alta. Por quê? Porque eu não sou parada, não sou sedentária. Muitas vezes, na faculdade mesmo, o pessoal acha que por ser magro é saudável, mas nem sempre é. Não. Nem sempre é. Então, na faculdade, vinha uns bombadão tudinho, o professor pegava e mandava a gente fazer 10 flexão, eles faziam 5. E eu fazia 10. Porque nem sempre a musculação vai dar aquela força, aquela intensidade para ele estar fazendo com o próprio corpo dele, o peso. Porque o seu peso é diferente de você estar pegando outro peso. E fazer várias repetições também, né? Exatamente. Porque você vai para musculação, né? Eu, por exemplo, eu faço só ali o supino reto, faço ali 10 com a quantidade X de peso ali, mas se eu for fazer com menos peso, fazer uma quantidade X aí uma grande quantidade de flexão, talvez eu não consiga, né? Não consiga. Porque o meu costume é fazer com uma quantidade alta de pesos e com poucas repetições, né? Quando vai pra flexão, pois é, quando eu comecei capoeira, eu era bem maior. Aí eu fui emagrecendo. E minha mãe, menina, tu tá toda masculina por trás. Eu, sim, mãe. É os exercícios que o professor passa. Que bom, pois né? Que bom. Mas eu acho que, assim, a educação física, né, essa vida saudável, eu acho que ela tá evoluindo muito, né? Eu, particularmente, eu tenho melhorado muito a minha alimentação, né? Eu tô com meus 36 anos, tem um ano que eu tenho melhorado, assim, não como mais pão, assim, muito pouco, né? Virou exceção. Leite, tô tomando mais sem lactose, né? Essas coisas todas, assim, sempre praticando atividade física. Se bem que na pandemia não teve como eu praticar, né? Porque foi pouco, não tinha academia, não dava pra treinar capoeira, não dava pra fazer nada, né? Mas eu tenho melhorado muito, viu? E eu acho que isso vai crescer muito, né? Eu já vejo, assim, um movimento muito grande, assim, eu vejo muitas pessoas, começa a bater um papo e fala assim, não como mais pão. Quem é que não come mais pão? Antigamente todo mundo comia pão no café da manhã. Manhãzinho não podia faltar não, mami. Pãozinho, né? Com manteiga, café e leite. Antigamente ninguém sabia que era lactose, né? O que era essas coisas, assim. Todo mundo tomava leite e acabou-se, né? Todo mundo tomava isso, tomava aquilo, acabou, né? E hoje já tá muito diferente, assim, refrigerante. Hoje você vê muita gente que não toma refrigerante, assim. Eu não tomo refrigerante, não. Ou tomo muito pouco, assim. Tomo uma vez na vida. Antigamente você via a gente todo dia. Todo dia eu conheço uma família que é Coca-Cola o ano inteiro, 24 horas na vida delas. Eu falo assim, mulher, nos teus rins não tem mais água. É um tem vício, refrigerante. né? É um vício que elas têm.
Mas eu tô gostando, assim, dessa nova vida saudável que eu tô tendo. Eu tô curtindo, assim, tá melhorando Outra muito. coisa também que eu comecei a treinar na época do rugby foi o CrossFit. Ah, eu treinei também. Conta aí um pouco aí. O CrossFit é maravilhoso. Mas a gente tinha um patrocínio, né, do CrossFit, era lá no Edson Queiroz. E lá a gente treinava o físico. E eu amei o CrossFit, porque não é aquela monotonia que a gente vê na musculação. Eu gostava muito Entendeu? também pela dinâmica. E hoje assim, até a moda é o Muito CrossFit, né? dinamismo. Eu gostava O esporte muito, do momento é o... Mas só que tem é modinha, já para. Eu já vejo de outra maneira, né? Porque o CrossFit, você se machuca muito no CrossFit e tudo. Eu sempre falo, você se machuca porque se você quiser. Porque se tem uma pessoa lá pegando um peso, você vai pegar aquele peso porque se você não consegue. Não, você pronto. tem que saber o seu limite. Não, Muita gente vai além do seu limite e acaba se lesionando, lesiona o joelho, um ombro. Eu me auto-lesionei. Eu não vou falar assim, foi o CrossFit que me lesionou. Eu falo assim, eu que me lesionei, assim, pela quantidade de peso que eu colocava, assim, alguns movimentos, né? Movimentos do CrossFit, fala assim, algumas posturas, sei lá, do CrossFit, assim, eu não era acostumado a fazer, por exemplo, alguns tipos de agachamento, né? Aquele levantamento de terra, né? Levantamento de terra ali. Aquele levantamento de terra. Tem um nome específico no CrossFit, né? Tem um nome diferente, né? Eu só não me lembro o que é. Mas isso são coisas que não era acostumado, né? Alguns saltos, né? Não era acostumado. Então me lesionei muito, assim. Mas aí depois eu tentei de novo, mas acabei voltando pra musculação, né? Eu achei mais tranquilo pra mim. Porque eu sou muito afoito. Não, assim, cara, a dinâmica no CrossFit é bem intenso, agitado, né? Porra, assim, né, um negócio bem elétrico, dinâmico, né? assim, você vê a galera, o som e tal, o pessoal todo muito animado, e é tipo uma competição Pra ver quem faz mais, pra quem pega mais. É o Wood, né, o nome? peso. É o Wood, Wood. é o treino do dia, né, eu acho que esse que é o nome, então... E sendo que tipo, quando você já chega no Wood, você já tá cansado. Porque só a técnica, o aquecimento, você já morre, entendeu? Exatamente. Eu parei o CrossFit por conta que o time acabou e tudo, né? Aí eu voltei agora em dezembro pro CrossFit. Lá no Edson Queiroz ainda? Não, aqui perto mesmo, na Coronel de Carvalho. Eu tava procurando um mais próximo da minha casa, né? Sim. E eu ia pra lá porque eu não pagava nada, né? Sim, era gratuito, né? Não, inclusive, no 0800. eu treinei no Montese, eu acho que tinha uma galera lá que também treinava, ou era futebol americano, ou era rugby, né? Assim, que eu via a galera da camisa, né? Às vezes via no Instagram, o pessoal batia foto, aí eu via no Instagram lá do negócio, aí eu acho que fazia parte de algum time. Próxima futsal ali entre o Frangolão também tem um também lá. Acho que novo lá, né? Eu fui até chamado pra dar aula lá um tempo lá. De que, de porque lá é capoeira? novo. Lá tem Mas eu gostei muito, Lá assim, o projeto lá com a criança é pela manhã, e a parte da tarde é a parte dos adultos, né? Aí tem CrossFit, tem boxe, tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu. E o capoeirista tem uma facilidade muito grande, assim. Em todos os esportes, principalmente no rugby. É? A gente tem uma facilidade muito grande. Eu digo pelo CrossFit porque tem aquela... A bananeira da capoeira, né? Tem Nem no CrossFit. todo mundo, porque eu nunca aprendi a fazer bananeira, porque eu sempre tive medo de quebrar alguma coisa. Eu era isso. Eu não aprendi mortal, não aprendi bananeira, porque eu sempre tinha medo de quebrar um braço, quebrar uma perna. Meu medo era esse. Aí... eu peguei e inventei de comprar uma moto, caído 3 vezes já. Mais perigoso ainda. Mas ainda bem que também não quebrou, né? Mas o que é que você diz do que o rugby é melhor pra capoeirista, assim? Melhor assim, eu digo assim, é mais fácil. É mais fácil. Pelo reflexo? Pronto. Agilidade, é o reflexo. né? E a agilidade. Quando vem um aqui na nossa frente, às vezes ela quer dar o step pra ir pro lado, a gente já tem aquela agilidade de ver, agilidade de olhar e jogar a bola pra entregar. Interessante, né? Eu nunca fiz não, né? Mas dava bom. pra mim, eu gosto muito de... Você tá velho, cara. Não vai tô nada, pô, não, 33 Acabou anos. já. Nada, tá na flor da idade, agora que eu tô começando. É só um probleminha ali na coluna, aqui no quadril, aqui no joelho também, mas... Não, eu tô com 36 anos, né? Aí eu já me acho assim, tipo, vamos fazer não sei o quê. Não, cara.
Até eu ficar bom nisso, né? Até, pô, não. Já envelheceu a mente antes do tempo. E assim, Então, o meu físico não comporta também. Hoje, capoeira, por exemplo. Eu treino capoeira hoje ainda, né? Tem alguns movimentos que eu fazia na época que Não dá mais. não dá. Um S dobrado. É. Não, faz, né? Pô, esse dobrado tá de sacanagem. Ele tá brincando aí, né? Mas assim, na época, assim, quando eu era mais jovem, eu me arriscava mais. Dava um salto, caísse, quebrasse, tava nem aí, né? Hoje eu não faço mais isso, né? Mas eu tenho um cuidado danado. A sua especialidade mais na capoeira é a cantoria, toque, jogo? Não, eu toco, eu jogo. Eu nunca gostei da capoeira acrobática, né? Sim. Nunca achei massa, Eu achava gostava lindo, muito, mas eu não fazia muito empenho de aprender, não, né? O meu negócio mesmo era a capoeira trocação mesmo. Ixi, Tanto- É, e porque o- até e os esportes já vai, né? Já tá indicando, né? Vai, ó, isso é aqui, rapaz. Namorado Eu que fui- se cuide, viu? eu Namorado fui- que se cuide. né? Cara, você, rapaz, o que é? Que é? Venha pra cá que eu lhe dou um chave de braço. Vem, rapaz, Já vem. ameacei muito namorado mesmo. Aí. Já o quê? Já ameacei muito namorado mesmo. Ó, cuidado aí. Mas o negócio tá bom pro teu lado, não, viu, rapaz? Ou Puxar então uma ela, ginga aqui ela já aparecesse na casa dela, o cara e a mãe desse, ó, cuidado, viu? Aí é um problema na tua vida. O cara fala, você vai mesmo. Tem alguma mais pergunta, Fred? Não. Vamos lá, assim, muito obrigado, né? Por você tirar um pouco do seu tempo para vir aqui, fazer essa entrevista, né? Podcast aí da gente. Já que você tem a falar aí, se você desejar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Não, eu que agradeço o convite, né? Fiquei surpresa pelo convite, gostei muito. Eu tava até olhando ali na lista que eu sou a única mulher convidada. Eu falo que moral. Então, é porque assim, pra gente, mulher capoeira, isso é muito importante, né? Porque a gente vem de uma luta bem antiga, né? Mas a luta do chegar, fazer e saber o que tá fazendo. Não essa luta pela internet, né? Porque muitas falam, gritam pela internet, mas na hora H não fazem nada. Então, pra gente, ser chamada para fazer algo, para dar aula em tal canto, isso é muito importante pra gente, porque mostra realmente que a mulher sabe fazer, que a mulher tá ali porque ela é competente, não porque é casada com um mestre, é namorada de um mestre, aí o mestre vai e já me faz, entendeu? Então isso pra gente é muito importante.